Deus. E esse povo que dependeu anos e anos de Deus, além de murmurar e cometer todos os erros que você sabe, Moisés, ele manda 12 espias averiguar a terra prometida, a terra da promessa, a Bíblia fala. E quando eles chegaram lá a averiguar a terra da promessa, 10 voltaram, dizendo, é impossível, tem gigante ali, é muito gigante ali, não tem como eu vencer, não tem como eu ganhar. E 2 voltaram falando, não, tem como, a gente consegue, eles vão ser comida para nós. Meu irmão, moral da história, todo o povo não entrou, porque o povo ficou com medo. O povo foi pelos olhos naturais, mas eles não chegaram ali pela naturalidade da força deles. O que você tem que entender, e é uma coisa muito válida, pastor Lucas Pacheco, é que se nós vamos olhar atrás para a nossa história, nós não chegamos aonde nós chegamos aqui, no tempo de agora, só com a força do nosso próprio braço. Teve intervenção de Deus. Eu vou dizer, a maioria da parte da minha vida, eu vejo a mão de Deus, me guardando, protegendo, coisas que eu não tinha o controle, Deus me abençoou, me deu a sabedoria acima da média, né? Em momentos assim que eu não imaginava que aquilo ia acontecer, Ele foi lá e fez o extraordinário. Então, eu não posso achar que a minha vida se resume tão somente à naturalidade. Eu tenho que enxergar que, de fato, há um gigante, mas há também a promessa. O detalhe dessa história toda, né, pastor, é que o povo se acostuma com a provisão de Deus. O povo, ele se acostuma com o cuidado de Deus, com o maná caindo diariamente, com a coluna de fogo, com a nuvem protegendo. Então, o povo, ele se acostuma com o agir de Deus, com o sobrenatural de Deus. O povo, até um tempo atrás, nós conversávamos no clã, e um homem, ele falou assim para mim, ele falou assim, pastor, mas como que o povo conseguiu ser ingrato em meio a tanta provisão do próprio Deus para com aquele povo? E eu falei para ele assim, sabe o que acontece? É que o povo não estava olhando para esse milagre, para essa provisão, igual eu e você conseguimos olhar, que estamos de fora. E sabe que nesses dias, nada mais oportuno, e com todo mundo que eu tenho conversado, tem me falado assim, olha pastor, eu tenho valorizado coisas que antes eu não valorizava mais. Eu tenho valorizado coisas que de fato eu deveria valorizar, como a minha família, que antes eu caía no natural, que eu caía no cotidiano. Eu tenho valorizado os cultos presenciais da igreja, que antes era coisa normal. Eu tenho valorizado coisas que antes eu não valorizava. Então, meus irmãos, entenda algo, que o povo em todo o tempo não deixou, olha isso, o povo não deixou de ser alvo de uma promessa de Deus. Ou seja, a promessa de Deus para a vida daquele povo ali não mudou. Não mudou. O que fez com que o povo demorasse no deserto foi a conduta do próprio povo. Aquilo que Deus tinha preparado já estava preparado, já estava escrito. E o povo ele só ficou perambulando no deserto porque não havia entendido ainda o real motivo pelo qual eles tinham sido tirados da escravidão. Entenda algo, que aquilo que Deus ele tem para a sua vida, aquilo que Ele tem para a minha vida, aquilo que Ele tem para a vida do pastor Lucas, aquilo que Ele tem para as nossas vidas, isso não muda. O plano de Deus para a sua vida não muda. Não é uma quarentena, não é um coronavírus, não é isso que vai fazer o plano de Deus mudar. Agora, o que nós precisamos entender é, em meio a tudo isso, o que eu, Lucas, o que você aí que está me escutando na sua casa, precisa aprender para que a promessa de Deus chegue até a sua vida. O interessante disso aí é que a Bíblia diz que nós que andamos por fé, não podemos andar por vista. Que andar por fé não é andar por vista. Parece uma coisa assim, muito simples, parece até óbvio, mas entenda, olha o texto, andar. Perceba, se eu ando por fé, eu não ando pela vista. O problema do povo de Israel, e muitas vezes é o nosso problema, aliás, ouso dizer que é quase sempre o nosso problema também, porque a gente não muda. A Bíblia ela é muito rica, ela repete as histórias que na verdade falam conosco, são histórias vivas, que falam da nossa história. Eu olho para a Bíblia e eu vejo a minha história. Aquele povo, eu vejo o meu povo, eu me identifico com aquele povo. Né? É muito fácil se esquecer. Meu irmão, eles estavam andando, quando eles andavam pelos olhos naturais, eles andavam num caminho em que não era um caminho de Deus. É por isso que Cristo Jesus,
ele vem e ele fala, eu sou o caminho. Meu irmão, existe um caminho em que você anda por fé. Ou seja, por que eles ficaram 40 anos até chegar à Terra Prometida? Porque eles não estavam andando, tem dois caminhos, o caminho da vista e o caminho da fé. É por isso que diz que tem como andar em fé. Porque quem anda em fé, meu irmão, anda de uma certa forma. E quem anda pela vista, meu irmão, vai se pautar no que está vendo. E esse é o detalhe, porque a visão de Deus em relação às coisas não é a mesma visão do homem, aliás, é totalmente diferente. Analise uma coisa comigo, quando o profeta manda o seu moço, o seu ajudante, porque ele disse, ó, vai chover, agora vai chover, ele manda lá o ajudante dele 7 vezes, meu irmão, é no Monte Carmelo que ele está ali, ele desce, é uma descida assim, exorbitante. O guri, pelo menos, demorava aí em torno de 1 hora para subir e descer, uns 40 minutos, pelo menos. Então, o guri tinha que ter um pique doido. Eu fui lá. É uma montanha, você desce e sobe. E o profeta lá embaixo, e o guri tinha que subir lá em cima, ver se tinha uma nuvem. Na 7ª vez, porque ele foi 7 vezes, não tinha nuvem. 6 vezes, não tinha nuvem. Quando o menino vai na 7ª vez ver se tem a nuvem, ele volta e fala para o profeta, ó profeta, tem uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Sabe o que o profeta diz? Ele falou assim, então corre avisar o rei, porque vai cair a maior tempestade dos últimos 3 anos, vai inundar, pode fechar a porta das casas, se cuida, porque vai cair uma tempestade. Meu irmão, isso é eu olhando uma nuvenzinha, com os meus olhos, que não são olhos da fé, são olhos naturais, eu vou dizer, esse cara está maluco. Mas a coisa é tão séria que aos olhos da fé, uma pequena nuvem, aos olhos de Deus, é o que basta para alagar uma cidade inteira. E aí, simplesmente, o profeta, que tem a visão espiritual, ele fala, avisa o rei, que já tem uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Porque o rei, meu irmão, ia ignorar a nuvem. E sabe-se lá onde ele estaria, ia morrer afogado. O que eu estou querendo dizer para vocês é que os olhos de Deus são diferentes. Quando nós olhamos aos olhos naturais, e você vê 5 pães e 2 peixes, a tua conclusão é que a realidade mostra que não vai alimentar uma multidão. Mostra que não alimenta mal e mal 2, 3 pessoas. Mas quando Jesus enxerga a realidade, ele transforma a realidade em uma verdade do céu. É por isso que diz, eu sou a verdade. Porque até então, aos olhos naturais, a verdade da situação dos 5 pães e 2 peixes, a verdade aos olhos naturais, é que aquilo não alimentaria uma multidão. Mas, de repente, a própria verdade, que é Cristo Jesus, começa a falar, e ele diz 5 pães e 2 peixes, quando é colocado na minha mão, é plenamente suficiente para alimentar toda essa multidão. Então, nós, e o pão e peixe é multiplicado, nós temos que andar debaixo da verdade de Deus para nós, para o tempo que nós estamos vivendo. Esse é o momento, meu irmão, de você semear a semente mais louca, mais poderosa, mais fenomenal da sua vida. Como assim, pastor? Meu irmão, é o momento de você agir em fé como nunca antes. É o momento de você não se pautar só nas notícias ruins que você vê o tempo todo. É o momento de você saber que Deus tem o melhor para você. E aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo vão ser protegidos pelo Criador. Vão ser abençoados pelo Criador. O provérbio, Salomão, ele diz que é melhor o fim das coisas do que o início delas. Se Deus está na sua jogada, eu não sei como é que está o meio, eu não sei como é que está o início, mas deixa eu te falar, o fim é esperançoso, o fim é de vitória. Isso se você crê. A Bíblia diz que aqueles que creem verão sim a glória de Deus. Então, pastor Lucas Pacheco, é enxergar com os olhos da fé e andar conforme os olhos da fé. Esse é a grande sacada para o tempo de hoje. E aí, quando nós falamos em fé, nós vamos lá para Hebreus, no capítulo 11, no verso 1, que diz assim, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. E aí, meus irmãos, é importante nós entendermos que ao mesmo tempo que eu tenho a possibilidade de ter a fé na palavra de Deus para a minha vida, no plano de Deus para a minha vida, eu posso ter fé, eu posso ter a convicção em coisas ruins. Nós temos muitas pessoas, em dias atuais, tendo a sua fé depositada em notícia ruim.
Nós temos muitas pessoas atualmente tendo a sua fé depositada em profetas do caos, do problema, da situação, em números. Então, é interessante você fazer essa reflexão, que ao mesmo tempo que você pode ter a convicção, a certeza de algo que você não está vendo, que é bom, você pode estar focando em coisas ruins. E quando você deposita a sua fé em coisa ruim, a sua esperança em notícias ruins, eu conheço pessoas que todos os dias falam, meu Deus, daqui a pouco eu vou ter o coronavírus. E daqui a pouco essa pessoa vai ter. Eu estou sendo profeta do problema? Não, mas é porque ela está pensando tanto nisso, que daqui a pouco ela está inserida em um contexto com pessoas com problema. Ontem mesmo eu vi uma postagem que dizia assim do Israel, quantas pessoas você conhece que tem coronavírus? Aí na hora eu falei, eu não conheço ninguém. Mas pessoas assim que estão atentas, depositando a sua fé em problema, depositando a sua coragem, depositando a sua esperança em notícias, essas pessoas, elas estão fadadas a viver uma vida preocupada. Mas agora, fique tranquilo, porque você pode depositar a sua fé na palavra de Deus para a sua vida. Você pode depositar a sua fé naquilo que Deus ele tem ministrado no seu coração. E é algo que nós temos falado muito. O plano de Deus, ele não muda. Então, nesses dias todos, você tem duas possibilidades. Você depositar a sua esperança em notícias, ou você depositar a sua esperança na palavra de Deus para a sua vida. E a sua fé, quando você deposita ela em Deus, é uma fé inteligente. É uma fé inteligente. E aí você começa a fazer um exercício de começar a focar nas oportunidades. E aí entra naquilo que nós falamos aqui antes. É um tempo de transferência. E pessoas que estarão sensíveis a oportunidades. Daqui 1, 2 anos, daqui 6 meses, nós iremos escutar. Meu Deus, como Deus mudou a minha vida naquela quarentena. Mas de quebra, nós teremos pessoas que falam, eu perdi tudo, eu não consegui me reinventar. Por quê? Porque ficou esperando muito. Então entenda que a sua fé é depositada em Deus. A sua fé, a sua esperança, ela precisa ser depositada em Deus. E Deus tem falado no seu coração e te dado estratégias para que você saia na frente. Porque esse tempo é um tempo de transferência. E muita coisa vai bater na sua porta que você nem estava esperando. Muita mensagem vai chegar no seu lar de oportunidade. Por quê? Porque um dia você entendeu que pode estar depositando a sua fé na economia ou a sua fé naquele que te criou e aquele que tem um plano para você. Nossa, isso aí que você falou é simplesmente uma das maiores verdades bíblicas, pelo menos no que eu entendo. Você sabe por quê? Porque a fé é a expectativa do que você tem esperado. A palavra de Deus diz o seguinte, está lá no texto, fala assim, eu amei a bênção e ela me abraçou, né? Mas também eu vi gente que amou a maldição e a maldição veio sobre mim, pegou e correu atrás de mim. Então, deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei se você já viu alguém que, por exemplo, está mal resolvido com algum assunto. Direto, essa pessoa só fala disso. Já percebeu? Sim. A pessoa tá mal resolvida com alguém, meu irmão, você vai falar com ela sobre, sei lá, qualquer coisa, sobre coronavírus, se ela está mal resolvida com a mãe dela, ela vai falar assim, não, porque minha mãe, não sei o quê, ela está mal resolvida com aquilo, ela vai ficar remoendo aquela situação. Uma pessoa apaixonada, né? O tempo todo falando da pessoa, daquela pessoa que ela está encantada, o tempo todo não troca a fita naquele assunto. Então, você tem que cuidar com o que você está falando. Jesus Cristo disse que pelas tuas palavras você é absolvido e é condenado. Agora, o que é que eu falo, pastor Lucas? Eu falo o que eu estou com a expectativa que aconteça. Eu falo o que eu estou com a expectativa que aconteça. Então, eu tenho que mudar as minhas palavras, porque numa boca, a Bíblia diz que não pode jorrar duas fontes. Então, o que eu falo significa aquilo que está dentro de mim. Então, uma maneira de você policiar o seu coração é você ter convicção do que é que você está falando. Talvez você está falando assim, mas pastor, eu não estou muito afetado por essa notícia. Meu irmão, se você vive falando que vai estar ruim, que está complicado, deixa eu te falar, é o teu coração. Jesus, ou ele está errado, ou você está certo, ou eu estou certo, estou errado. Mas Jesus diz o seguinte, a boca fala o que está cheio o coração.
E Provérbios, o mesmo Salomão que eu comecei aqui, ele disse que sobre todas as coisas que eu tenho guardado, eu tenho que guardar meu coração. Então, é um momento muito importante de você ligar um alerta e verificar o que é que você está falando, o que é que você fica vendo o tempo todo, porque a Bíblia diz que os olhos são janelas da alma. E a Bíblia também fala que sobre todas as coisas que você deve guardar, guarda o seu coração, guarda a sua alma. Sabe por quê? Porque quando nós vemos na Bíblia, por exemplo, no livro de Joel, no capítulo 2, versículo 24, 25, eu vejo Deus se revelando através do profeta, e eu verifico uma tranquilidade fenomenal da parte de Deus. Sabe o que Deus fala? O povo tinha sido assolado por praga. Esse momento nós estamos vendo, a economia tinha sido arrombada, acabaram tudo. E ele diz o seguinte, ele fala assim, olha, Joel 2, 24, 25, ele fala assim, ó, restaurarei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Sabe, eu vejo assim, sabe quando a pessoa está contando um problema que você resolve assim, num estalo e ela está toda preocupada? É mais ou menos isso. Deus está falando assim, olha, os anos foram perdidos. Então deixa eu te dar uma palavra aqui. Eu restaurarei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Meu irmão, minha irmã, você que está assistindo em casa, deixa eu te falar. Esse é o meu Deus, esse é o teu Deus. Ele restaura os anos que foram consumidos. Sabe? Processos que poderiam demorar anos, basta uma intervenção de Deus. A mulher do fluxo de sangue, 12 anos, procurando uma resposta, um toque em Jesus resolveu. Um cego de nascença, um encontro com Jesus, resolveu. Ele estava lá num casamento, não tinha mais vinho. Quantos anos demora para fazer um bom vinho? Basta um toque, uma palavra de Jesus resolveu. Deixa eu te falar, quando Deus está na jogada, assim como você anda, não pelos processos naturais, quando Deus intervém, também processos não naturais param de acontecer. E começa a vir processos sobrenaturais na sua história. E não tem como você tomar posse daquilo que está preparado, o sobrenatural de Deus na sua vida, que está preparado por Ele, sem você se movimentar. Não tem como. Não tem como você viver o sobrenatural de Deus de uma forma estática, parada. E aí, nós entramos num pensamento, numa reflexão, que a nossa vida ela é feita de fases, ela há tempo para todas as coisas, né? Nós temos estágios para isso. E você veja que tem uma história bíblica de Moisés e Josué, que Moisés foi quem sucedeu, Josué foi quem sucedeu Moisés. Mas o ministério de Moisés, que foi quem guiou o povo a sair da escravidão, quem foi levantado por Deus a sair da escravidão, Moisés, o ministério se caracterizou por alguém que subia a falar com Deus, alguém que via Deus, alguém que conversava com Deus, alguém que tinha uma intimidade com Deus. Agora, Josué foi quem guiou o povo à terra prometida. Então você entenda que aqui nós temos duas gerações e temos dois momentos aqui. O primeiro momento é um momento que nós precisamos orar, e um segundo momento é um momento onde você precisa se levantar para a batalha, e assim foi com Josué. Josué foi forjado por Moisés, entendendo a parte espiritual, mas quando ele assumiu, Deus fala com ele logo no capítulo 1, seja forte e seja corajoso, porque agora não basta você ficar orando, agora não basta você ficar subindo ao monte, agora é a hora de marchar. Então entenda, meus irmãos, meus queridos, que tão espiritual quanto você orar e tão espiritual quanto você ler a Bíblia, é você se posicionar debaixo daquilo que Deus tem para você. Isso é maravilhoso. E quando nós identificamos, quando Deus quis tocar o maior apóstolo da história, o maior apóstolo gentil, ele teve que cegar o cara. Ele teve que cegar o cara. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo é responsável pela maioria dos livros do Novo Testamento, o qual nós estamos falando. Ele explica como relacionar-se com o Espírito Santo, ele explica como receber o Espírito Santo, ele dá a direção para nós gentios. Os outros apóstolos ficaram em Jerusalém e pregaram a judeus. O apóstolo Paulo é responsável por alcançar nós que estamos aqui. Perceba, Deus tem um encontro com ele e cega ele. Deus cega ele. Quando o apóstolo Paulo fica cego, o que ele tem a visão? Ele começa a ter a visão de Jesus.
Sabe por quê? Porque era alguém ligado à religiosidade, era alguém ligado ao tradicionalismo, era alguém que via só a economia da época, era alguém que só olhava a naturalidade da época, era alguém que só via as coisas ali aos olhos naturais, e aí Jesus, para se revelar de uma maneira profunda com ele, cega ele por 3 dias, até que ele de novo possa enxergar mais uma vez. E quando ele enxerga mais uma vez, meu irmão, não foi só os olhos naturais dele que foram abertos, mas os olhos espirituais de Paulo foram abertos. Então hoje, nessa noite, eu quero convidar aqui você, e quero também intimar aqui o pastor Lucas Pacheco, para que hoje você possa perder, no nome de Jesus, a visão natural. Não quero que você fique cego, não. Mas eu quero que você perca a visão somente natural das coisas e também desenvolva a habilidade de ver Jesus, certo? Enxergando com os olhos da fé. Muitas vezes, os olhos naturais, né, vão te guiar por um caminho. Paulo estava indo lá matar cristãos. E, de repente, Jesus o cega e ele simplesmente há uns 180 graus na missão de Paulo, porque ele começou a ver com os olhos espirituais. Hoje, nós queremos orar para que seus olhos e ouvidos espirituais, eles renasçam, eles ressuscitem, eles fiquem mais aguçados. Justamente porque, quem sabe hoje, Deus vai redirecionar você 180 graus. E você vai ver, eu estou indo para um caminho totalmente louco. Deixa eu te falar. Eu nunca vi Jesus, pastor Lucas Pacheco, eu nunca vi Jesus na Bíblia sem resposta, sem solução, preocupado com a tempestade, preocupado com a fome, preocupado com a doença, preocupado com a praga, preocupado com o cara que estava endemoniado com legião de demônio. Eu nunca vi Jesus preocupado. Eu não consigo identificar que alguém que tem visão aguçada espiritual vive preocupado. É por isso que eu encerro dizendo, em Filipenses 4:6, nós temos uma ordem desse apóstolo Paulo que ficou cego e começou a ter os olhos de Jesus. Ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, fazei as vossas petições conhecidas a Deus, e Ele vos dará a paz que excede todo entendimento. Meu irmão, Deus é o nosso Pai, e se você é pai, uma coisa com certeza você está fazendo, não é, pastor Lucas Pacheco? Você quer privar a Betina de todo mal, de toda dor. E esse pai é muito melhor do que qualquer outro pai aqui na terra. Esse pai guarda a minha vida e guarda a tua vida. Nós vamos orar agora para que seus olhos espirituais sejam abertos e seus ouvidos espirituais sejam aguçados. Porque quem sabe hoje Deus vai colocar uns 180 graus. Deus vai te derrubar do cavalo, que você acha que está indo correndo bonitinho para uma missão. E de repente ele cega você, você cai do cavalo como Paulo. E a sua missão muda completamente hoje, porque você começou a ver como Jesus Cristo e ouvir como Jesus Cristo. Amém.